Você está cansado. Eu sei. A essa hora da noite, com o brilho do celular no rosto, talvez você esteja rolando a tela, procurando algo, qualquer coisa, que preencha um espaço que você não consegue nomear. Um vazio. Eu conheço esse lugar. Passei décadas nele. Não é sono que falta. Não é dinheiro, talvez. Nem mesmo um propósito claro. É algo mais profundo, uma dor sem nome que te acompanha, mesmo quando tudo parece estar no lugar certo. Você se sente como se estivesse sempre correndo, sempre provando algo, mas para quem? Eu não sou um guru, nem um coach. Não tenho respostas prontas ou um método infalível para te vender. Meu nome é William, tenho 77 anos. E o que eu tenho para te contar é só a minha história. A história de um homem que passou a vida inteira buscando ser alguém, só para descobrir que esse alguém não era quem ele realmente precisava ser. Eu passei a maior parte da minha vida correndo atrás de aprovação, de títulos, de reconhecimento. Construí um império, uma família, uma reputação. De fora, parecia que eu tinha tudo. Mas por dentro, havia um buraco, um eco constante de que nada era suficiente. Uma vergonha silenciosa de não conseguir sentir o que os outros pareciam sentir. Essa sensação de que você precisa provar seu valor, de que seu lugar no mundo depende do que você conquista, de que sua paz está sempre, logo ali, depois da próxima meta. Nós todos fazemos isso. É um padrão silencioso, transmitido de geração em geração, como um segredo de família que ninguém se atreve a desvendar. Você se reconhece nessa corrida? No medo de parar? Na culpa que surge quando você pensa em desacelerar? No vazio que bate quando você finalmente alcança algo que deveria te fazer feliz? Isso não é um defeito seu. É um eco, uma resposta programada a um sistema de crenças que foi instalado em você muito antes que você pudesse questioná-lo. Para mim, tudo começou com meu pai. Ele era um homem de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Lembro-me dele sentado à cabeceira da mesa, com sua caneta de ouro nas mãos, folheando o jornal. Seus olhos nunca paravam no meu boletim, a menos que houvesse uma nota abaixo da perfeição. E mesmo assim, era um olhar de decepção, nunca de orgulho. Eu nunca ouvi, eu te amo, ou, estou orgulhoso de você, da boca dele. Em vez disso, ouvia, você poderia ter feito melhor, ou, isso não é o suficiente. Eu me lembro de uma vez, eu tinha uns 10 anos, ganhei um torneio de xadrez na escola. Cheguei em casa e ele estava na sala. Mostrei o troféu, todo feliz. Ele apenas olhou, balançou a cabeça e disse: "Você sabe, William, o verdadeiro desafio é manter o nível." Aquele troféu, que para mim era o mundo, para ele era apenas um lembrete de que eu ainda não era bom o bastante. Aquilo me ensinou que o amor, ou a aprovação, era uma moeda de troca, e eu precisava sempre pagar mais. Eu aprendi que o que eu era não importava, mas sim o que eu produzia. A invisibilidade do meu eu verdadeiro começou ali, sob o olhar exigente dele. Essa foi a raiz. A crença de que eu precisava provar meu valor constantemente. Que eu era, fundamentalmente, insuficiente. Essa crença me impulsionou por décadas, me fez trabalhar mais duro, buscar mais títulos, mais dinheiro, mais poder. Eu perseguia o mais, como se ele fosse a chave para finalmente me sentir digno, para preencher o vazio que meu pai havia deixado. Eu me lembro do dia em que fui nomeado CEO da empresa. Tinha 52 anos. Era o ápice da minha carreira. A sala de reuniões estava cheia de gente aplaudindo. O champanhe jorrava. Minha esposa estava lá, sorrindo. Eu deveria estar extasiado, flutuando de alegria. Eu tinha alcançado o topo da montanha que eu mesmo havia escalado com tanto suor e sacrifício. Mas ali, naquele momento, em meio a toda aquela celebração, eu senti um frio na espinha. Um silêncio ensurdecedor dentro de mim. Olhei para todos aqueles rostos sorrindo, e a única coisa que senti foi um vazio imenso. Um abismo. Não havia alegria, não havia satisfação, não havia a sensação de cheguei. Apenas a pergunta: é só isso? Aquele vazio me assustou mais do que qualquer fracasso. Porque se o sucesso, o ápice de tudo o que eu havia perseguido, não podia preencher aquele buraco, o que poderia? A raiva contida, que eu nem sabia que tinha, começou a borbulhar. Raiva de mim mesmo por ter acreditado na mentira, raiva daquele sistema que me prometeu algo que nunca entregou. E não foi só na carreira. Esse padrão se estendeu para tudo. No meu casamento, eu era um provedor, um solucionador de problemas, mas um estranho emocional. Minha esposa, uma mulher boa e paciente, muitas vezes me olhava com uma tristeza que eu não entendia. Eu dava presentes caros, viagens, mas nunca a minha presença plena, a minha escuta, o meu coração aberto.
Com meus filhos, o ciclo se repetiu. Eu os pressionava para serem os melhores, para terem sucesso, para não cometerem os meus erros. Eu os amava, claro, mas meu amor era condicional, medido por suas notas e conquistas. Eu os vi reproduzindo meus próprios padrões de busca incessante, de um esforço sem fim para me agradar, e senti uma culpa avassaladora. Eu não queria que eles sentissem a mesma dor sem nome que eu sentia, a mesma invisibilidade. Mas era exatamente isso que eu estava transmitindo, sem perceber. Minhas amizades eram superficiais, baseadas em interesses comuns ou conveniência, nunca em uma conexão verdadeira, onde eu pudesse ser vulnerável, onde eu pudesse ser apenas William. Eu via amigos meus que ainda estavam na mesma corrida. O João, por exemplo. Um homem brilhante, mas que nunca para. Aos 65 anos, ainda pegando voos de madrugada, falando de novos negócios, novas parcerias. Ele tem uma mansão, carros esportivos, mas a cada vez que o encontro, ele parece mais exausto, mais distante. A mesma busca incessante, o mesmo vazio nos olhos. Mas também vi o Pedro. Pedro foi meu colega de faculdade. Ele nunca buscou o topo. Montou uma pequena empresa, trabalhou o suficiente para viver bem, mas sempre priorizou a família, os fins de semana no sítio, a leitura de um bom livro. Hoje, Pedro tem 70 anos, os cabelos brancos e um sorriso tranquilo. Ele não tem um império, mas tem uma paz que eu só sonhava em ter. Pedro me ensinou, sem palavras, o que era a verdadeira suficiência. Não era a soma de bens ou conquistas. Era a capacidade de estar presente, de se contentar com o que se tem, de encontrar alegria nas coisas simples. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele já se sentia completo por dentro. Ele não tinha a raiva contida, a culpa ou a dor sem nome que eu carregava. Levei anos para entender que a liberdade não é ter o poder de fazer o que quiser. A verdadeira liberdade é a capacidade de não sentir a necessidade de fazer o que os outros esperam de você. É a suficiência interna, a quietude de saber que você já é completo, que você já é digno, independentemente de qualquer coisa externa. É a permissão para ser, em vez de fazer. Para existir, em vez de performar. É a presença, a atenção plena ao momento, ao café da manhã com seus filhos, ao silêncio de uma tarde, ao toque da mão da sua esposa. É encontrar o valor em quem você é, não no que você tem ou no que você alcança. É uma virada de chave, um despertar tardio. E por que continuamos nessa corrida insana? Por causa do medo. O medo profundo, enraizado lá na infância, de não ser suficiente, de ser abandonado, de ser invisível. Aquele medo que meu pai instalou em mim, e que talvez o seu pai, sem querer, tenha instalado em você também. É um medo que nos empurra para a validação externa, para a busca incessante de algo que possa nos dar o valor que sentimos que nos falta. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca foi externo. Não é mais um diploma, mais um carro, mais uma promoção que vai preencher esse vazio. Essas coisas são como água em um balde furado. Você pode despejar o quanto quiser, ele nunca vai encher. O buraco está dentro, e só pode ser preenchido de dentro para fora. Se você está assistindo a isso, talvez seja porque você já se cansou de correr. Talvez a dor sem nome tenha se tornado insuportável. E eu estou aqui para te dizer, está tudo bem. É permitido parar. É permitido sentir o vazio. Não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. É o primeiro passo para encontrar o que realmente importa. Olhe para dentro. Para o homem que você realmente é, sem os títulos, sem as conquistas, sem as expectativas dos outros. Sinta a culpa, a vergonha, a raiva contida. Dê nome a essa dor. Ela é real, e ela é o seu guia para a sua própria suficiência interna. Você não precisa de permissão de ninguém para ser quem você é. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está cansado de correr, que sente um vazio que não consegue nomear, que está em um despertar tardio e busca um sentido para essa dor, compartilhe este vídeo. Talvez as minhas palavras, a minha experiência, possam acender uma pequena luz para ele, assim como a paz do Pedro acendeu para mim. Não é sobre mim, nem sobre você. É sobre a gente.